Prezados irmãos, irmãs na fé, amigos e a todos que estão nesse momento sintonizados, neste nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de lembrar que nesta última quarta-feira é uma data muito importante também, depois do Natal que nós festejamos. É a data que marca a Epifania, essa palavra grega que significa revelação. E essa data de quarta-feira passada marca a visita de reis magos que vieram do Oriente visitar o menino Jesus. Por isso, toma a liberdade de tomar aqui os textos da quarta-feira da perícope da nossa igreja para lembrar a visita dos reis magos. Eu gostaria de trazer aqui um pouquinho de história. História sempre edifica, é importante para nós. Enquanto a Igreja Católica segue o calendário gregoriano proposto pelo Papa Gregório em 1582, a maior parte das igrejas ortodoxas do mundo segue o calendário juliano, criado em 45 a.C., durante o império de Júlio César. Assim, o 25 de dezembro, no calendário gregoriano, corresponde ao 7 de janeiro, no calendário juliano, um dia depois de quarta-feira, 7 de janeiro. Assim, por exemplo, muitos ortodoxos dos Estados Unidos seguem o calendário gregoriano, enquanto as igrejas ortodoxas do leste europeu e do Oriente Médio seguem o calendário juliano. A festividade comemora 3 eventos na vida de Jesus, lembrando desses 6 e 7 de janeiro. A adoração dos reis magos, o batismo de Jesus no Rio Jordão e o primeiro milagre realizado nas bodas de Canaã, naquele casamento. A primeira menção oficial de 25 de dezembro, como aniversário de Jesus, aparece em um calendário romano do ano de 336, época do imperador Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma. Vejam só, para concluir, 25 de dezembro surgiu como forma de cristianizar as festas cristãs. Por exemplo, 25 de dezembro era comemorado o Deus Sol. Foi exatamente essa data que adentrou, então, o Natal comemorativo ao nascimento de Jesus Cristo. Queremos, neste momento, convidá-los para que nós cantemos um hino de louvor ao nosso Deus nesse período importante de Epifania, que significa revelação de Deus a todas as nações, ao mundo inteiro, partindo desses reis magos. Cantemos, louvemos o Senhor. Assim amou que o Filho amado
Gostaria de, nesse momento, convidá-los para que nós peçamos a presença do Deus Trino. Em nome do Pai, que a tudo criou e tudo mantém por seu imenso amor. Em nome do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é adorado por todos os povos como Salvador bendito. Em nome do Espírito Santo, que em nós criou a fé verdadeira e nos conduz para a caminhada cristã pela brilhante luz da palavra divina. A Ti, ó Trino Deus, queremos ouvir. A Ti elevemos os nossos corações e mentes em culto, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos, de forma humilde de coração, com toda a sinceridade de coração, confessar nossos pecados a Deus. Diz o Senhor Deus: todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, confessemos os nossos pecados orando a Deus. Gracioso Deus, confesso que sou pecador, pois de muitas formas ofendi a Tua vontade. Por causa dos meus pecados, com razão, devia ser condenado. Mas sei que a Tua misericórdia é maior que os meus pecados, e que em Jesus Cristo me amas e não me queres condenar, mas salvar e fazer de mim um herdeiro do Teu reino. Por amor a Cristo, eu te peço, perdoa todos os meus pecados. Amém. Irmãos, irmãs, por causa de Cristo, que deu a sua vida por nós, Deus oferece o perdão dos pecados a todos, gratuitamente. Isso é graça de Deus. Como ministro de Cristo, eu te anuncio esta graça. Da mesma forma, por ordem do Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos agora convidá-los para que nós ouçamos o salmo indicado para este dia de Epifania, que marca a quarta-feira, dia 6, e também dia 7, onde se festeja o Natal entre também os povos gentílicos. É uma oração em favor do rei. O rei Salomão é que faz esta oração, lembrando o Rei dos Reis, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente. Que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro,
desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. Até aqui o Salmo 72, 1 a 11. Louvemos o Senhor com o próximo hino de adoração. Ó Rei sublime, em majestade e glória, junto às milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos filhos de Deus, glórias em damos que alcancem os céus. Os altos céus louvor a Deus ressoam, de gratidão ao seu gracioso amor. Os redimidos com fervor entoam o excelso nome do seu benfeitor. Vinde, ó remidos filhos de Deus, glórias em damos que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados em meio ao brilho da celeste luz, pois do pecado foram resgatados e agora gratos cantam a Jesus. Vinde, ó remidos filhos de Deus, glórias em damos que alcancem os céus. Queremos agora então fazer as duas leituras para este momento importante de Epifania. Primeiro Isaías 60, 1 a 6, que fala sobre a nova Jerusalém. Existe a Jerusalém terrena, né, o local fixo. Existe a nova Jerusalém celestial, que brilhará, como diz Isaías. E também aponta aqui para a visita dos reis, no caso, os reis magos. É uma bela profecia que foi feita pelo profeta Isaías 700 anos antes de acontecer essa visita tão importante ao menino Jesus. Diz assim o profeta inspirado por Deus: levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas. Mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você.
Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Assim nos diz o profeta Isaías. Também para este momento queremos ler no Novo Testamento uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, 1 a 12. O apóstolo Paulo, ele se autodenominava o apóstolo dos gentios. Todo o povo que não era judeu era considerado gentil. E com clareza, ele fala do amor de Deus por todas as pessoas. Ensina que a salvação é para todos, gentios e judeus. Ouviremos as palavras do capítulo 3, 1 a 12 do livro de Efésios. Por esta razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu este trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras e, se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo, e também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados, e isto aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Até aqui as palavras da epístola. Queremos louvar ao nosso Deus com outro cântico.
da cruz, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ó santo povo do Senhor, o Salvador louvai. Ao nome em Deus libertador, com glória coroai. Ao homem Deus libertador, com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis louvai. A quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai. A quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai. O Santo Evangelho para esse dia, lembrando o dia de Epifania, é a visita dos magos do Oriente. O único evangelho que registra a visita desses reis magos é o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 2, do versículo 1 a 12. Em nenhum outro lugar, a não seja nas profecias, já apontam que isso iria acontecer. Mas no Novo Testamento está só aqui registrado. Capítulo 2, 1 a 12 do Evangelho de Mateus, que diz: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os membros da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro,
incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Queremos, neste momento, confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico, credo universal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvaremos o nosso Deus com o próximo cântico de louvor. Como outrora com prazer viram reis resplandecer de uma estrela alegre luz que os guiou até Jesus. Guia-nos também, Senhor, com o teu infindo amor. Como os reis que em devoção e sincera adoração foram logo sem tardar o menino Deus honrar. Faze que escutemos nós com presteza a tua voz. Reis trouxeram ao Senhor oferendas de valor. Dá-nos que sem hesitar te possamos ofertar. Rei celeste, em gratidão, nossos dons e o coração. Prezados, prezadas, neste momento queremos fazer uma reflexão em cima deste momento tão importante, quando vieram os reis magos do Oriente para visitar o menino e o Salvador Jesus Cristo, no qual se alegraram muitíssimo. Gostaria de começar este momento citando aqui o teólogo Agostinho, como chamo, Santo Agostinho. Ele faz esta confissão a Deus. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Que profundo! Repita as palavras. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Por natureza, somos muito afoitos, impacientes, ansiosos, inquietos, apressados muitas vezes. Ao longo da vida fomos influenciados por esse comportamento que eu diria é prejudicial. Precisamos de descanso para a alma. A nossa segurança em Cristo produz descanso.
Uma das histórias fascinantes relacionadas ao nascimento de Cristo foi a visita dos magos, que vieram lá do Oriente. Historiadores calculam, ou cientistas, que mais ou menos uns 5.000 quilômetros. Uma das características da forma de Deus se revelar ao longo de todo o testemunho bíblico é fazê-lo de forma inusitada, uma forma não comum, fora do comum, contrariando assim a lógica humana. Nós não podemos dizer o quão longe eles viajaram. Provavelmente da Babilônia, onde hoje é o sul do Iraque. Viajar era extremamente difícil naqueles tempos. Ora, havia rios para atravessar, desertos sem caminhos para penetrar, e talvez montanhas para atravessar, mas eles não foram impedidos pelas dificuldades ou os perigos do caminho. Quem eram os magos? A história dos 3 reis magos é contada no livro de Mateus, capítulo 2, como já dissemos, 1 a 12. Um dos sinais dos desígnios de Deus é a revelação do seu Filho Jesus, que não ficaria restrita somente aos judeus, mas que através dele, deste povo, o conhecimento do Senhor chegaria a toda a terra, a todo o planeta Terra. Ricos e sábios, esses eram os reis magos. Eram os cientistas daquela época. Estavam muito provavelmente na suprema corte de um rei. Eles apareceram no versículo 1 e desapareceram no versículo 12, deixando para trás muitas perguntas sem respostas, não aparecem mais. E eles foram guiados por uma estrela. Que estrela brilhante não deveria ter sido esta? E quando chegaram em Jerusalém, havia um rei Herodes. Era um idumeu, descendente dos edomitas, um povo que morava ao sul de Israel, convertido ao judaísmo. E ele, Herodes, não sendo israelita, ele não tinha nenhum direito ao trono, mas com a ajuda do Império Romano, conquistou o poder em 37 a.C. Herodes se tornou um rei vassalo de Roma, com domínio sobre os judeus. Foi feito, portanto, rei pelo próprio Império Romano. O Novo Testamento diz que Herodes era um inseguro tirano, um líder assassino. E só para mencionar, foi um dos monstros mais licenciosos, cruéis, sem escrúpulo de toda a antiguidade. Num ataque de ciúme, matou sua mulher predileta e 3 de seus filhos. Sede pelo poder, medo que alguém tomasse o seu lugar. Sua obsessão pelo poder era mais forte que os laços de família. Vejam só. Herodes e Jerusalém estavam perturbados com a visita dos magos. E os magos, por outro lado, alegres e felizes. Então, Herodes o Grande, ele chama os teólogos da época, ele chama os doutores da lei, ele chama os sacerdotes, principais sacerdotes, para uma reunião, para ver o que estava acontecendo. E esses religiosos tomaram o livro, como nós dizemos hoje, da Antiga Aliança, e citaram um profeta,
que é profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. 700 anos antes de Cristo. E o profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, diz o seguinte, Miqueias 5:2. Assim, então, falaram para o Herodes essas palavras de Miqueias. O Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Pois é isto que o rei teve que ouvir. Ser rico e sábio não é tudo na vida. Isso os reis magos tinham. Precisavam sim de paz e alegria. E a tradição, isso não está escrito no Evangelho, a tradição nos menciona nomes desses reis. Na verdade, poderiam ter sido muito mais do que 3, mas pelo fato de terem sido 3 presentes, presumiu-se 3 reis magos. E a tradição dá nome a eles. O primeiro é Melquior, o segundo é Baltazar e o terceiro é Gaspar. Portanto, Gaspar, Melquior e Baltazar traziam, ouro, incenso e mirra. Ouro, na época, só um rei recebia. Não era comum outra pessoa, mesmo com uma certa importância, relevância, não recebia ouro, era específico para um rei. O primeiro presente dado a Jesus foi ouro, porque caracteriza aquilo que Jesus é desde a eternidade, o rei. Jesus é rei da glória. Dos metais, o ouro é o mais nobre, e quanto mais purificado o ouro, nós sabemos disso, mais valor possui. O incenso, segundo presente, para ungir um sacerdote, e Cristo foi o sumo sacerdote. Um rei também era ungido com esse óleo tão precioso, tão cheiroso, que era o incenso. Quando um rei tomava posse, era ungido com óleo. Quando um sacerdote religioso tomava posse, era ungido com esse óleo, o incenso, segundo presente. Mirra, paradoxalmente, vejam só, para embalsamar um corpo morto. Isso Jesus recebeu, lembrando a sua morte também, e depois a sua ressurreição no 3º dia. Sempre gosto de mencionar coincidência ou desígnio de Deus. Certamente tudo aconteceu conforme os desígnios de Deus. Só para ter uma ideia, suponhamos, e assim a história nos diz, que muito provavelmente esses estudiosos das estrelas, esses cientistas da época, como estão aqui colocados como reis do Oriente, vieram muito provavelmente da Babilônia, e a palavra Babilônia significa, vejam só, porta de Deus. Babilônia significa porta de Deus. E Belém, aonde eles foram para adorar o menino Jesus, a cidade Belém significa a casa do pão. Coincidência? Desígnio de Deus? Babilônia, a porta de Deus? Belém, a casa de pão? E aí vamos mais tarde, quando Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, onde ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Que alegria, que consolo, que paz encontramos Deus em Cristo. Somente nele está a nossa esperança.
Somente nele repousa a nossa alma, muitas vezes inquieta. Que esta alegria tome conta dos nossos corações, quando também chegamos ao nosso Rei e somos iluminados pelo seu grande amor. Que nos alegremos com grande alegria. Assim como os magos, o presente a Deus é a nossa vida. É a nossa vida. O maior presente único que Deus nos deu é Cristo Jesus, para a nossa salvação. Jesus, o Rei que ilumina o mundo, que assim seja. Amém. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Sede do sol brilhante, vida e luz gozais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Gostaria de convidá-los neste momento para que nós elevemos os nossos pensamentos em oração ao nosso Deus. Bondoso Pai Celestial, na escuridão da noite espiritual deste mundo, Tu criaste uma estrela especial para guiar os sábios até o Teu Filho. Por esta revelação da Tua glória, Senhor, humildemente Te agradecemos. Pela predição deste evento através dos profetas Isaías, Miqueias, centenas de anos antes que acontecesse, nós Te louvamos e adoramos. Como Herodes, muitas vezes temos sido culpados de insinceridade em nossa busca por Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Muitas vezes falhamos em mostrar aos outros o caminho a Ti, que és a verdade, a luz. Tem piedade de nós, ó Senhor. Confessamos que nem sempre temos permitido que o Teu Filho seja a luz da nossa vida. Perdoa-nos, ó Senhor. Por guiares os gentios até ao local do nascimento do Teu Filho, Jesus, e por aceitares a adoração deles como herdeiros e participantes da promessa em Cristo Jesus, através do Evangelho, nós Te agradecemos. Por teres feito possível que nos tornássemos Teus filhos através de Cristo, Te somos eternamente gratos. Envia-nos o Teu Espírito Santo, para que Ele possa aumentar a nossa compreensão sobre a grandeza do Teu amor. Desata os nossos lábios e dá-nos coragem para contar as boas notícias a este mundo ainda tanto em trevas. Estende Tua mão restauradora sobre os doentes e todos os solitários. Esteja com os enlutados dos familiares do adormecido irmão na fé, Senhor Edgar Bussler.
falecido no dia 1º de janeiro deste novo ano. Conceda consolo e amparo aos familiares e todos os seus conhecidos e amigos. Pai bondoso, que tuas ricas bênçãos nos enlacem neste ano que ora inicia e que com tua companhia haveremos de usufruir tempos sem pandemia e paz e amor e certeza de salvação nesses 365 dias deste ano que já iniciou 2021. Na tua bondade e onisciência pedimos e agradecemos e oramos a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.